Neste vídeo, você acompanhará uma conversa franca entre parceiros que estão transformando impostos em impacto, lucro em propósito e risco jurídico em segurança estratégica. Na prática, mostramos como o modelo de negócio social, a imunidade tributária bem aplicada e a advocacia estratégica podem reposicionar organizações inteiras para um novo mercado, mais inteligente, sustentável e responsável. Uma verdadeira parceria de sucesso que vale a pena assistir até o fim. É importante essas reuniões que a gente faz aqui, né? Sim, periódicas, a gente deveria até fazer mais, né? Essas reuniões periódicas, porque esses brainstorm transformam, que montam os negócios, né? E aí está discutindo agora, né? Que vocês nem lembram, né? Faz tanto tempo que a gente está envolvido, né? Que a gente nem lembra exatamente que ano que nós começamos, 2012, 2013, né? E até o que motivou, né? Até a gente nem comenta sobre isso. O que motivou nossa união, né? De propósitos, provavelmente o propósito, né? Eu acho que isso é uma das coisas importantes, né? A gente fala muito, nosso tipo de negócio é muito, a gente começa a falar de economia tributária, de novas modalidades, de planejamento empresarial, né? A gente fala muito disso, mas atrás de tudo isso, né? Na verdade, não vou falar na frente, mas atrás de tudo isso tem um propósito maior, né? Que é fazer algo diferente, algo que dê motivo, né? Acho que isso é uma das coisas que na verdade, nessa aproximou, né? Com certeza. Eu sempre tive uma carreira desenvolvida no mundo corporativo e a gente percebeu que o mundo corporativo, por várias razões, é meio distante de alternativas que o terceiro setor pode oferecer. Eu tive uma vinculação com o terceiro setor e quando a gente se conheceu, ficou claro que o terceiro setor apoia o mundo corporativo com soluções, né, de sustentabilidade, projetos sociais, que depois do advento da Constituição de 88, a função social da empresa não precisa ser alcançada. Então, acho que foi um casamento importante, essa visão de terceiro setor, junto com o mundo corporativo e a forma como a gente conseguiu aí evoluir, né? Não dá para tocar uma atividade empresarial sem levar em consideração a responsabilidade social da empresa. Então, acho que esse casamento de propósitos foi fundamental para a gente poder evoluir na parceria. Com certeza, eu acho que esse é o caminho, é bem por aí mesmo que você está falando. Em momentos como esse, né, os encontros que a gente faz, né, os momentos de reuniões operacionais, que hoje no período da manhã, estivemos falando de cada cliente nosso, né, que nós atuamos em conjunto, e quando a gente une as equipes e vai tratar esses assuntos de pauta, acaba enriquecendo o nosso conhecimento. Né, o escritório, os colegas trazem soluções, a gente fala dos problemas, das problemáticas que a gente vê no dia a dia, e por isso que a gente tem que fazer mais vezes esses encontros entre o Cerqueira Leite, o Biro Social, para falar dos cases, né, para falar dos clientes e de como sofisticar a entrega na prestação do serviço em si. Até para trazer novos clientes, né, para trazer novas frentes de trabalho. E o bacana que a gente percebe nisso, né, como eu estava falando, é assim, como cada encontro é diferente, né? Cada reunião, né, é diferente. Como a gente aprende, sempre está aprendendo. Aliás, isso é uma coisa muito interessante nessa área, nessa atuação nossa, né? Nós todos, né? Cada reunião que a gente conversa, são as mesmas pessoas, às vezes são os mesmos clientes que a gente trata de assunto. Mas a gente aprende coisa nova. Nós mesmo, tá? Aprendemos um negócio interessante, tá? A gente aprende muita coisa nova na conversa, no bate-papo, né? Entre os profissionais que já estão acostumados a tratar, a conversar, né? Periodicamente, a gente aprende muito. A gente está sempre aprendendo, né? Somos eternos aprendizes, na verdade, né? E mais do que nunca nesse setor, porque gerar impacto social, impacto ambiental é sempre novidade. Você sempre tem coisa nova, você nunca tem nada igual, né? Não tem nada parecido. Né? A gente percebe isso, né? Que é o mesmo modelo que se aplica em vários estados, né? Vários locais que a gente trabalha, e como é diferente a solução. E isso é um aprendizado muito grande, né? Eu percebo nisso aí, essa vontade, né? Yuri, Ricardo, Fernanda, essa vontade de estar sempre aprendendo, um completa o outro. Ou complementa alguma coisa do outro, isso é muito bacana. Esse aprendizado, ele ajuda a desmistificar uma questão que muitas vezes o mundo corporativo acaba concluindo, e conclui de maneira errada. Que pensar no social é uma despesa. Pensar no social é um ônus. Na verdade, uma empresa traz soluções, aquela que a gente desenha, ele auxilia o social, auxilia o ambiental, auxilia, traz a sustentabilidade para o negócio,
E a discussão que a gente tem é como é que a gente emplaca essa solução de uma maneira que o empreendedor entenda a economia que ele acaba tendo, de maneira que ele tem um propósito e ainda, ao contrário do que muitos pensam, ele tem vantagens econômicas por implementar, né, as soluções que a gente traz. E essas soluções vão evoluindo, né? Essas soluções vão se Você sabe, desenvolvendo. doutor Ricardo, já comentei muito com o doutor Yuri sobre isso. Nós somos abordados, nós somos procurados por parceiros, né? Nós estamos aqui falando de uma parceria, né? Biro Social e Cerqueira Leite Advogados. Quando a gente é procurado para formalizar algumas parcerias, que muitas vezes é muito importante, na verdade, o Biro Social acessa muitas organizações através desses parceiros, né? Advogados, contadores, que entendem que o nosso modelo é uma solução de negócio, e muitos nos procuram devido à economia tributária. Muita gente quer soluções na área tributária, na área fiscal, e aí eu sempre sou aquela que fala, olha, o que está por trás de tudo isso, o que vem primeiro às vezes, porque o senhor falou sobre responsabilidade social das organizações e das empresas. O nosso modelo, ele implementa a intenção, né, é a intencionalidade do social. Ele tem que estar junto com a lucratividade, com o superávit, né? Porque agora, o momento é de falar de intencionalidade. A responsabilidade social está um pouco aquém do modelo de negócio social que a gente implementa. Porque ela tem que iniciar, ela tem que ser a primeira, né? Esse empresário, ele tem que ter esse foco, que a economia tributária, ela faz parte, ela vem em consequência disso. E aí, o senhor também mencionou que os negócios, eles estão correndo risco se não tiver esse olhar, né, holístico, esse olhar amplo sobre o seu negócio. Para quem que eu trabalho? Né? A gente tem várias escolas, né, que são clientes nossos comuns. E as escolas, pela própria atividade, é educação. É um direito básico, é um direito social. Então, a atividade escolar, que nós estávamos falando hoje de manhã, já é uma atividade de impacto social. Então, a economia tributária, ela vem para falar para esse empresário, dizer assim, olha, é possível você atuar em prol do coletivo, melhorando, transformando uma realidade e ainda economizando e reaplicando na sua própria atividade. E é importante dizer também que o nosso modelo, né, criado, implementado, né, que foi aí, começou pelo seu Marcos Rocha, depois chegou eu e o Diego, ampliando a nossa entrega no sentido da assessoria, porque antes era só uma consultoria. E a gente costuma dizer que quando a gente olha o negócio social de uma forma bem ampla, o terceiro setor pode sim ser um setor econômico para implementar esse modelo, mas também a gente entende que o próprio segundo setor, as empresas, quando ela tem a intencionalidade, quando esse empresário entende a importância do coletivo, a importância de parar de maximizar, distribuir um pouco, entender a economia tributária como um alicerce para ele estruturar um projeto social, às vezes ela pode ocorrer também dentro do segundo e primeiro, iniciando dentro do segundo setor, para depois trazer uma associação junto com o segundo, para fazer um contrato de arrendamento, para fazer a relação entre essas empresas, né? E hoje os nossos modelos de negócio, a gente tem alguns clientes hoje em comum, atuando nesse segmento, e também alguns veio para nós de uma forma já estruturada e a gente está hoje sofisticando, melhorando essa entrega do social, mas quando todos entenderem, né, que nós estamos no momento marco de mudar a questão da responsabilidade social, que responsabilidade da impressão que é fora, que é para o outro, que está longe, para dizer assim, eu sou o social, eu tenho que fazer minha parte. A função social do meu negócio é atuar em prol do coletivo, é implementar aquilo que o Estado não entrega, né? Contribuir com o Estado. E acho que é o ganha-ganha que o Marcos sempre ensinou a gente aí, né? A relação, as conexões para beneficiar todo o coletivo. Doutora Fernanda, nas interações que nós temos com os empresários, os donos das escolas, fica claro e evidente que, em decorrência da nossa parceria Biro Social e Cerqueira Leite, eles sentem uma segurança. Por que segurança? Porque a Biro, ela atua há mais de 15 anos nessa questão da junção entre terceiro setor, segundo setor e primeiro setor, nesses projetos de negócio social. O Cerqueira Leite também há mais de 15 anos atua na questão jurídica, é um escritório multidisciplinar, né, em que a gente atende as mais diversas demandas empresariais, né,
e eles acabam ficando impressionados. Como assim? Eu nunca ouvi falar sobre o negócio social. Isso se aplica apenas na área da educação? É uma pergunta que eu gostaria de que a gente pudesse assim, trabalhar um pouco mais, né? Sim. A educação, esse projeto do negócio social é único e exclusivamente aplicável à educação? Sim. O modelo de negócio social implementado pelo Biro Social faz a conexão entre os 3 setores da economia, né? O primeiro setor, que é o órgão tributante, aquele que arrecada. O segundo setor, que são as empresas privadas. E o terceiro, que é o terceiro setor, onde tem um know-how, que eu falo, que sabe fazer o social, né? E aí, dentro da Constituição Federal, que determina todas as imunidades tributárias, as relações, traz também a questão dos direitos sociais. Eu costumo dizer que é muito mais fácil você verificar o cumprimento legal e até criar políticas, né, sociais, se caso a gente olhar para os direitos básicos, os direitos sociais. Então, o nosso modelo de negócio social é muito bom, é muito eficaz quando implementado em ações como saúde, educação, moradia, saneamento básico, tecnologia, cultura, lazer. Então, assim, as empresas que atuam nestas áreas, né, o segundo setor que atuam com atividade de mercado voltado aos direitos básicos, como eu falei, educação, saúde, bem-estar, moradia, lazer, pode sim implementar um modelo de negócio social em conjunto conosco, né? Cerqueira Leite, Biro Social, que vai trazer sim a segurança que o senhor mencionou. É assim, o meu negócio, a gente sempre pergunta assim para o cliente, tá? O meu negócio, ele pode gerar algum impacto social? Ele pode gerar algum impacto ambiental no que eu faço, na minha atividade, aonde eu posso contribuir com a sociedade de alguma forma? Então, se eu conseguir responder essa pergunta, esse meu negócio cabe dentro do modelo de negócio social. Aonde eu faço a gratuidade, aonde eu impacto a comunidade ou o meio ambiente. Mas na minha área de trabalho, olha, eu sou tecnologia, então tá bom. Com essa tecnologia que eu faço, o que eu posso fazer de impacto? Na área de educação, a educação é muito fácil a gente enxergar. Saúde, muito fácil a gente enxergar. Olha, eu posso fazer tratamento gratuito e tal. Mas e na tecnologia? E gerar emprego e renda? E meio ambiente? E aí a gente começa a abrir um pouco. E no transporte eu também posso? Tem clientes na área de logística e transporte. Mas a pergunta é sempre assim, naquele meu objeto social, dentro do que eu faço, o que eu posso entregar para a comunidade de social ou de união? O que eu posso complementar as ações do Estado, que são os direitos sociais. Aí você fala, esse tipo de negócio, essa área cabe dentro. Então a gente fala assim, quais são as áreas? São, vamos dizer assim, quase que todas as áreas você pode. Até uma indústria metalúrgica, você fala, pode integrar? Pode, não no objeto fim dela, mas nos complementos, naquelas ações e atividades do meio. Então, assim, o que eu posso entregar? Existem muitas formas, né, jurídicas, sociais, societárias, de implementar um projeto social, né, de implementar um modelo social, de negócio social, onde vai ser remunerado o capital aplicado, né, esse capital que é desse empresário, ele vai ser remunerado, e também vai contemplar a questão social. Porque é isso que você falou de remunerar o capital. A gente, quando fala terceiro setor, o assistencialismo, tá ótimo, tudo bem, tem muitos terceiro setor que só trabalham no terceiro, né, associações, fundações, tá bom. Depende de recursos de terceiros, às vezes. Esse é o grande problema. Como você pode gerar recurso e não captar recurso? E como que você pode gerar recurso com potencialidade mesmo? Ter o segundo setor, que é o que tem capital. Então, quando você traz o segundo setor nesse modelo, além de ser beneficiar o próprio segundo setor, com determinados benefícios fiscais, você está colocando capital, você está colocando o dinheiro a serviço de algo a mais. Então, você faz o quê? Você potencializa. Né? Às vezes, né, eu tive até comentário no Rio de Janeiro, tá? Ele me chamou um médico, ele queria fazer um trabalho social numa comunidade do Rio, no Morro Dona Marta. Ele queria fazer um trabalho social, ele queria abrir uma associação para ele fazer uma assistência social na área de saúde, consultas de graça. Bacana. E ele tinha uma grande clínica. Eu falei, que bacana o seu projeto, mas por que não envolve a sua clínica? Não, mas eu não estou interessado. Por que a gente não envolve a sua clínica e você tem uma imunidade tributária? Não estou interessado em economizar tributo. Eu falei, não, está tudo bem. Mas e o que você faria com esse dinheiro do tributo que você economizou no social? Você não iria potencializar? Hoje você vai dispor de recurso seu, vai fazer uma doação para esse projeto. Mas se você pegar um dinheiro do imposto e colocar no projeto, o que você iria, né, potencializar a questão do impacto causado? Se hoje você vai atender 10, você vai atender 1000.
E aí ele falou, nossa, eu não tinha pensado nisso, nesse lado, né, do uso, vamos dizer assim, desse benefício que você vai obter. Então, é amplo demais quando a gente pensa nesse segmento, nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente vive num momento da sociedade, mais e mais a sociedade pode se empoderar. Então, quando o empresário participa de um negócio social, na verdade, ele tem para si recursos decorrentes da renúncia fiscal. E ele pode se empoderar e desenvolver uma atividade complementar à atividade do Estado. Então, se existe ali haveria uma arrecadação X com um negócio social, ele consegue fluir da renúncia fiscal, ele tem recursos para fazer o social. E ele é muito mais, pelo menos deve ser mais competente, porque ele está na sociedade, ele está mais próximo dos pontos, ele conhece as necessidades. Então, acho que a beleza do negócio social decorre da possibilidade do empoderamento do próprio empresário de desenvolver um papel social que não precisa ser necessariamente responsabilidade do Estado. A gente assiste isso em vários segmentos da sociedade. Então, por exemplo, a arbitragem privada é o empoderamento da sociedade no tocante à solução de conflitos. Mídias sociais é o empoderamento da sociedade no tocante à comunicação. Crowdfunding é o empoderamento da sociedade no tocante a acesso a capital. Negócio social é o empoderamento do empresário para que ele possa, através da renúncia fiscal, conseguir implementar projetos sociais com muito mais eficiência do que o próprio Estado. E a gente, na nossa parceria, a gente consegue levar essa visão para o empresário de maneira que, pegando aqui um gancho da Fernanda, não é só a economia tributária. Mas a economia tributária ela precisa existir para que ele tenha o recurso para desenvolver a atividade complementar do Estado. Doutora Fernanda, tivemos a reunião hoje na parte da manhã, né, falando sobre os projetos em comum, Cerqueira Leite e Tabira Social. E algo em comum entre os empresários é que quando a gente menciona um projeto de negócio social, quase sempre vem à mente do empresário para ele usufruir do projeto de negócio social, usufruir da imunidade, ele obrigatoriamente tem que conceder bolsas. E a gente sabe, pela experiência dos projetos de andamento, que o projeto de negócio social é muito mais amplo do que única e exclusivamente a concessão de bolsas, né? O projeto de negócio social ele traz outras vertentes, outras possibilidades do cumprimento das atividades sociais, do benefício social, como também traz benefícios outros para o empresário, seja com relação a fluxo de caixa, seja com relação à melhoria do controle das atividades educacionais e uma gestão mais profissional, né? E nós mencionamos algumas dessas situações nessa nossa reunião hoje na parte da manhã. Você poderia comentar sobre quais outras utilidades tem, quais outros benefícios a gente pode fazer? Então, foram 10 anos, eu tenho 10 anos trabalhando nessa área, né? 10 anos com o Marcos, com o Diego, com a equipe toda, conhecendo estruturas, né? Empresas e muitas na área da educação, como o senhor falou. E a gente pode observar que o nosso modelo organiza a gestão, a parte financeira, a parte de estrutura, falando de escola, inclusive até a parte pedagógica, a captação de clientes, principalmente a parte fiscal. Nós tivemos casos em que as escolas, hoje, elas, para conseguir manter no Simples Nacional, elas vão abrir os CNPJs, né? E hoje, quando você pede uma autorização de funcionamento na Delegacia de Educação, sai publicado que aquela escola é mantida por vários, diversos CNPJs, né? E isso é um grande risco que as empresas se encontram hoje. Então, não só na área educacional, mas também a gente observa que as empresas familiares mesmo, né, têm uma gestão precária. E dentro da nossa estrutura, o nosso foco é manter uma gestão totalmente transparente. O empresário ele se surpreende quando ele percebe que a contabilidade dele reflete exatamente o que está dentro do caixa, dentro do financeiro. O nosso trabalho de assessoria é acompanhar, inclusive, a contabilidade e cobrar desse departamento financeiro a entrega desses documentos fiscais que dão suporte ao lançamento tributário, que dão suporte ao lançamento contábil, né? Então, o nosso trabalho por acompanhar, né, por ter um período
Nosso contrato geralmente é de 12, 24, 36 meses. Temos clientes aí de 10 anos já conosco, porque entende da importância do acompanhamento técnico especializado, não só do jurídico, mas também do contábil, do administrativo, analisando esses documentos de suporte, trazendo relatórios obrigatórios para que sejam feitos e, principalmente, né, nós que somos da área do direito, ter a contabilidade em dia para a gente conseguir um dia pleitear os credenciamentos dos diversos órgãos que regulam a atividade, as certificações que garantem a ampliação das imunidades. Então, hoje o benefício é trazer uma empresa transparente, uma empresa totalmente regularizada perante os órgãos reguladores da atividade e ainda assim remunerando o capital aplicado e contribuindo com a transformação social dentro da atividade, dentro do propósito em que ele queira atuar socialmente. Perfeito. E muitas das escolas já cumprem uma série de atividades sociais sem perceber. Sim. Então eles pensam, eu só vou cumprir se eu conceder 100% de uma bolsa. Mas não. Sim. Ele tem ali dentro da escola dele descontos, ele tem dentro da escola dele workshops, ele tem dentro da escola dele treinamentos, capacitações, né? Tem eventos para as famílias em que eles organizam e tem uma série de gastos para demonstrar as feiras de ciências, uma série de outras atividades extracurriculares que eles têm esses gastos e não está contabilizado, registrado em lugar nenhum. Sim. Então, ingressando no negócio social, eles passam a ter essa oportunidade de demonstrar para a sociedade, para o Estado, os benefícios que eles trazem para as famílias, para a sociedade, que são muito superiores a simplesmente uma concessão de bolsa. Sim. Doutora Fernanda, uma das questões que a gente sempre se depara é sobre os SEBAs. Se pudesse aí compartilhar com a gente o que significa SEBAs, se o SEBAS é o propósito, enfim, dá uma visão geral, que eu acho que a nossa audiência vai querer conhecer um pouco mais sobre os SEBAS. Até o Marcos falou um pouco sobre as entidades filantrópicas, né? O terceiro setor é muito conhecido pelas atividades filantrópicas, né? Que são organizações que prestam serviços 100% gratuitos e que têm as certificações SEBAS Assistência Social, existe a certificação SEBAS Saúde, que os hospitais vinculados ao SUS recebem muito facilmente, e tem o SEBAS Educação, né? Que é um certificado cedido por cada ministério que regulam essas atividades. Dentro do nosso modelo de negócio social, o SEBAS faz parte, está dentro do nosso programa, dentro do nosso cronograma de trabalho, mas no início não é o nosso foco. Nós não temos condições de falar de SEBAS quando começamos a implementar um modelo de negócio. Né? Para você conseguir um SEBAS hoje, um certificado, tem que demonstrar o cumprimento do seu estatuto social. Né? Então, antes de ingressar com o pedido de SEBAS, a gente tem que entender o propósito vinculado àquela atividade estatutária, àquela atividade de mercado. Né? As organizações hoje de educação, quando a gente investiga, faz uma análise de diagnóstico dessa entidade no começo, até para verificar a viabilidade da implementação do nosso modelo de negócio social, a gente percebe que ali tem muito do social. Né? Mesma coisa dos hospitais, sejam particulares, sejam aqueles particulares que têm convênio com o SUS, não importa, porque muita gratuidade é feita. Então, quando a gente fala de social, o social está vinculado à entrega de serviços de qualidade a pessoas com vulnerabilidade, complementando as ações do Estado. Então, o SEBAS é um certificado, por exemplo, na área da educação, concedidos para organizações que concedem bolsa conforme uma legislação específica, que é a 187 de 21. E aí, ela garante a imunidade de todos os impostos, todos os tributos que compõem a folha de pagamento. Então, com isso, também garante recursos para ampliar o seu projeto de impacto. Então, a gente entende assim que é uma caminhada, né? A gente começa organizando essa organização, mas implementando condutas de gestão, de governança, né, trazendo ali a importância da transparência, da contabilidade em dia, porque o Ministério da Educação vai me pedir os documentos contábeis dessa organização para verificar o cumprimento do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que regula as imunidades do terceiro setor, e também a questão da concessão de bolsas para um público específico. Né? E no caso da saúde, é o Ministério da Saúde que regulariza, e no caso da assistência social, é o Ministério da Cidadania. Então, a gente
hoje entende que o SEBAS é importante dentro do nosso modelo de negócio, porque vai garantir a unidade tributária dessa folha de pagamento, para também reaplicar na própria atividade. E baseando até no que você está falando, Fernando, né, com relação ao SEBAS, essas certificações, né, é muito importante. E é importante dizer que a gente tem nossos clientes, né, todos têm contabilidade, todos têm um jurídico. Nós aqui fazemos parte dessa nossa equipe, né, temos nosso jurídico, nosso contábil, né, e a gente sempre vai encontrar um contador e um advogado do cliente que, infelizmente, desconhece totalmente o modelo. E não é culpa deles não, sabe? Isso é culpa, vamos dizer assim, da própria academias, né? Das escolas, né? Que não trazem o tema terceiro setor como deveria trazer, como um negócio social, né? Então, muitos desconhecem, até complementando, né? Por exemplo, para eu ter o benefício do SEBAS ou para eu ter uma imunidade, eu preciso cumprir o artigo 14, né? Que foi falado muito aqui, né? Hoje, o artigo 14. O que é o artigo 14 do Código Tributário Nacional, né? É requisitos mínimos, básicos, para você ter direito à imunidade. E eles são simples. Eles são muito simples, mas dependem, vamos dizer assim, praticamente da contabilidade. Primeiro item, né, que é muito simples, né, não distribuir nenhuma parte do seu patrimônio, né, não distribuir lucros. Contabilidade que vai mostrar isso, bem de forma disfarçada, né? O que você está pagando? Que dinheiro está saindo hoje de uma associação, né, do terceiro setor? Segundo item, aplicar suas receitas nas finalidades. Isso é importantíssimo, é fundamental. Receita é muito fácil, né? Que você gerou de recursos, né? Mensalidades ou consultas, enfim, de acordo com cada área. E o que você fez com esse dinheiro? Você aplicou aonde? Quais são suas finalidades não econômicas? Que é uma diferença grande, né? A atividade econômica gera receita e a finalidade não econômica. Aonde você aplicou? Qual é o benefício que você concedeu? E o terceiro item, né, que é manter a contabilidade em conformidade com a IPG 2002, com as normas brasileiras de contabilidade. Simples assim, na verdade, né? Só que esse desconhecimento é muito grande e a gente tem que olhar sempre para isso, né? É difícil o entendimento de que uma associação sem finalidade econômica possa ter recursos próprios, possam gerar os seus próprios recursos. Né? Muito foi nos ensinado no passado que depende exclusivamente da filantropia, né? Que o terceiro setor ele tem que ser totalmente filantrópico. Isso, eu pergunto assim, mas qual que é a base legal dessa informação? Onde está escrito isso? Porque a gente tem que entender, né? Por que então, ainda estão pensando assim. Porque a gente, no Biro, a gente tem uma filosofia. Vocês trabalham com captação de recursos? Não, não trabalhamos com captação de recursos. Nós trabalhamos com geração de recursos. Né? Ensinando o terceiro setor a gerar os seus próprios recursos. Então, nessas reuniões operacionais de captação, a gente se depara com o contador com dificuldade de contabilizar a emissão de uma nota, uma prestação de serviço. Na área da educação, na área da saúde, dizer assim, olha, a associação sem finalidade econômica, ela vai ter as suas próprias receitas e ela vai reaplicar essas receitas nas suas finalidades. E aí, como que eu vou remunerar o capital aplicado nesse negócio social, né? Porque o empresário disponibilizou toda aquela estrutura dele, né? A essa associação que fará a gestão desse capital. Né? Como que remunera? Aí é o nosso segredo, que a gente pode contar também, né? Que depende da relação. Nós vamos analisar, verificar as possibilidades dessa associação se relacionar com essa empresa privada e essa associação remunerar esse empresário por aquele patrimônio que foi constituído até ali, né? A carteira de cliente, a sua localização geográfica, a sua marca, o seu know-how acadêmico, né? O seu know-how em relação a alguma experiência, né, que ele tem profissionalmente, que ele quer dispor para uma associação, que inclusive a associação inclusive vai guardar esse grande patrimônio. Uma coisa que pouco se fala é que o nosso modelo de negócio tem condições, dentro de um bom estatuto social, guardar esse patrimônio, blindar esse patrimônio, nesse intangível que está por trás do negócio hoje, que tem um laudo de avaliação econômica. Então, sim, as associações, né, as organizações do terceiro setor podem ter receitas próprias, desde prestar serviço, vender produtos, todo o recurso destinado para o cumprimento das suas finalidades sociais. Você sabe por que a gente tem que fazer todo esse planejamento que a gente faz? Sim, empresa privada, uma, duas, empresa de participação, associação, às vezes uma mantiga de associação, todo esse planejamento, essa ginástica empresarial, né? Porque nós não temos uma legislação específica para um negócio híbrido.
E aí a gente já viu em outros lugares, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, que existe um modelo híbrido. É como se a gente tivesse, não é CNPJ nesses países, né? Um CNPJ que o capital empregado, quando você remunera o capital empregado, você tributa. E quando você faz a parte operacional, que você entrega o serviço e gera um impacto social e ambiental, você não tributa, ou a tributação é reduzida dentro da mesma natureza jurídica. A gente não tem ainda essa natureza jurídica híbrida. Então, o que nós temos que fazer? Montar. Fazer isso acontecer, que seria muito mais fácil. A gente não temos ainda. Dentro da total legalidade. Dentro da total legalidade. Não existe nenhuma mágica, não existe nenhum subterfúgio. Inclusive, nada, esses advogados, colegas e os contadores desses nossos clientes nos perguntam, né? Qual que é a base legal? Exatamente. A base legal está na Constituição Federal e não pode... Quando você fala assim, você tem 2 artigos de base legal ou 3, eu não acredito. Como assim? O artigo 150 da Constituição Federal. E o 14, 9 e 14 do CTN. E uma lei, né, de terceiro setor, marco regulatório só, né, na verdade, né? E aí, SEBAS, que são certificações e tal. E até completando essa questão de gerar, né? Gerar receita, né? Gerar PIB, né? Participar do PIB, né? A última verificação, até estava fazendo ultimamente uma verificação. Em países como, por exemplo, Japão, e um dos maiores está na Alemanha, tá? O terceiro setor participa quase 30% do PIB do país, está na mão das fundações, lá, no terceiro setor. Você pega os Estados Unidos, é quase 20%. 20% do PIB americano vem de um terceiro setor. No Brasil está chegando a 5%. Nós temos 5% do PIB só, quem compõe esse PIB, 5% é o terceiro setor, são associações e fundações. Então nós temos um caminho muito grande, muito amplo. E beneficiando tudo isso, eu vejo, né, porque a gente está atuando quase, estou dizendo, 18 anos já estamos atuando nesse segmento, né? A mudança cultural já, há 18 anos atrás e agora, a mudança é muito grande do próprio empresário, que está começando a entender um pouquinho diferente. Né? Ele não age sozinho, ele não pode maximizar mais o lucro, ele tem que olhar para a sociedade, ele tem que olhar para o meio ambiente. Né? A questão do ESG é muito grande, muito forte, mas é uma necessidade que não é imposta mais. Não tem lei para falar, você precisa fazer o relatório ESG. Não, é responsabilidade. Se você não fizer, você está fora do mercado. As pessoas estão cobrando mais. O consumidor está cobrando uma postura daquela pessoa que está comprando, daquela empresa que está prestando serviço, daquela empresa que vende produto. E é fato mesmo isso, né? Então, como a gente está cobrando mais, nós consumidores, o mercado tem que se estruturar, tem que olhar mais. Então, a gente percebe isso, esse aumento da visão do empresário. O empresário está mudando essa visão, está querendo fazer o social. E nós temos clientes fantásticos, que a gente aplaude. A gente às vezes não fica falando o nome assim, mas a gente aplaude para ver esse propósito que ele tem. Né? Parece, Marcos, que o grande desafio, e aí que está a sabedoria, o conhecimento, a experiência, é pegar algo complexo e torná-lo simples, que é o que a gente conseguiu fazer. Quando a gente fala de 2 ou 3 artigos, na verdade, são artigos de complexidade, mas a nossa experiência, né, de 18 anos tratando com esses artigos, nos permite dizer que é algo simples. No entanto, essa construção foi uma construção ao longo do tempo. Construção de visão, construção de propósito, construção operacional. Hoje a gente entende que é algo simples, mas eu desafio qualquer profissional a tentar implementar sem essa visão, porque apesar da aparente simplicidade, tem muitas coisas relevantes. Se você me permite, Marcos, por exemplo, o estatuto. O estatuto, a criar um estatuto, é algo supostamente simples, mas todo o regramento que precisa estar lá decorre de uma experiência. Né? Obter as imunidades, principalmente das prefeituras, pode ser algo supostamente simples, mas só quem está militando ali sabe. Né? Então eu queria... É simples agora, depois de 18 anos. Né? Exatamente. Mas até chegar lá... Você falou, é fato, que já aconteceu várias vezes, não foi uma vez, 2 não. Né? Você mostra a forma simples, né, de legislação básica, que é constitucional. Tem coisa mais simples, simples no sentido. Constituição Federal e Código Tributário Nacional, ponto. Isso é básico, realmente. Né? Simples nesse sentido, é básico, tá? É fato isso. E aí a pessoa fala, então eu já entendi, eu faço. Mas aí esbarra no que você está falando, da experiência que vocês têm, nós temos, né? Que Siqueira Leite tem, que Vila Social tem, de
18, 20 anos trabalhando nessa modelagem, com todas as dificuldades que foram encontradas, todas as formas que nós resolvemos. Porque quando eu falei, até comentei, né, há pouco aí, CTN, é simples os 3 requisitos do CTN. Quando nós falamos assim, olha, não distribui lucro, nossa, isso é muito simples. Mas o que você faz para o empresário poder continuar recebendo o que de direito tem e não seja caracterizado como distribuição de lucros? É simples? Não, não é simples. É uma forma que você tem que colocar, de colocação, de projeto, de formas de retirada, de arrendamentos. E cada casa é um modelo diferente. Quando a gente fala em aplicar receita numa finalidade, não, isso é muito fácil. Faturou aqui, eu aplico na finalidade. Prova isso. Mostra a finalidade para que você tem. Não é? Quando a gente fala escola, né? Ah, cobro mensalidade. Pega essa receita, faço o quê? Dou aula. Não. Isso é muito óbvio. Né? Apesar, né, a Fernanda falou, a educação já tem um cunho social, mas só isso? Né? Os nossos estatutos, como você mencionou bem, eles são muito amplos nas finalidades. Vai desde você, no caso de educação e saúde, né, cumprir com essa meta de promover educação e saúde, até promover o voluntariado, a projetos. O que você está fazendo, como você demonstra em relatórios para você provar um judiciário, uma certificação, uma fiscalização, para a sociedade, para a comunidade, que você está fazendo da forma correta. Por quê? Quando você está usando o dinheiro, né, vamos dizer assim, numa renúncia fiscal, que seria você não pagar tributo, você tem que prestar contas, no sentido de, o que eu estou fazendo com isso? Eu obtive, né, desse benefício eu obtive, o que eu estou concedendo? E mostrar isso contabilmente, documentalmente, e que seja real, a gente percebe, essa é a grande dificuldade. Quantos? Já aconteceu muitos casos, tá? Vou até confessar para vocês aqui. Montamos a modelagem, fiz meu mapa mental, fizemos, passei para o cliente e ele não fez. E o contador falou, opa, isso eu faço, pode ficar tranquilo. E depois de 2, 3 anos veio procurar. Montou a situação, não deu certo, artigo 14, CTN, né? Artigo 150, são só 2 artigos, são simples? Não. Eles são simples da gente entender, mas para você executar, depende de experiência, depende do know-how, depende de case, cada um é de uma forma que você trabalhar. E quando a gente percebe que alguém tentou montar e fez errado, aí sim que desponta hipóteses que acaba supostamente desencorajando as pessoas porque fizeram de maneira errada. Não, sim. Foi muito mal usado, né? O termo ONG, inclusive, no Brasil, foi muito mal usado no passado. Ah, você tem uma ONG. Nossa, isso aí então alguém ganhou dinheiro, Sim. você está levando algum benefício, fazendo alguma coisa irregular. Sim. Então foi muito mal usado. Então, dos grandes desafios nossos nesses últimos anos, né, nos primeiros principalmente, foi desmistificar isso. Sim. Inclusive, a gente não usa dentro do Grupo Social o termo ONG, porque esse termo nem existe. Né? Nós trabalhamos com o terceiro setor, que é uma associação ou uma fundação, que tem ordenamentos, que tem regras a serem seguidas. Né? Exatamente. Então, numa das reuniões de prospecção que a gente estava apresentando, né, essa solução para o empresário, ele pediu uma nova reunião e nessa nova reunião veio o advogado dele. E nessa reunião o advogado trouxe o número do processo e falou, esse negócio de associação, área de educação, negócio social, conheço bastante tempo. Olha aqui esse exemplo de uma associação que atuou em Brasília durante muitos anos e foi desconstituída. E foi exigida desta associação que atuava na área de educação todos os tributos não recolhidos nos últimos 5 anos. Aí você vai pegar o tal do processo para analisar o que aconteceu. E ali você vai ver que a associação era uma associação de fachada, que na verdade ela não tinha nenhuma ação social, que na verdade tinha distribuição de dividendos, que na verdade não tinha recebimento de receita sem emissão da nota fiscal correspondente. Então não cumpria com os artigos 14, que é algo básico, simples, todo mundo consegue fazer. Mas nesse caso não conseguiu. E aí ele tentou fazer uma vinculação de que não, toda associação na área da educação para usufruir de imunidade é ilegal, é ilícita. E eu tenho um caso aqui que foi em Brasília desconstituído. Aí você analisa os pormenores daquela situação e você vê que não tem como dar certo. Efetivamente não tem como dar certo, porque não cumpriu os requisitos básicos, né? Não tinha compliance, fazia distribuição de dividendos, recebia a receita das mensalidades sem emissão de nota fiscal. Então, o projeto ele traz consigo essa oportunidade de regularizar algo que eventualmente não está correto dentro da escola, né? Em razão do compliance, né? Tem que ter compliance fiscal e contábil. Então, e aí quando ele percebe que ele enxerga na contabilidade aquilo que antes ele só tinha no relatório gerencial,
Não, como isso é possível? É possível dentro desse projeto. Então, ele te traz um benefício que é a imunidade e te traz um outro benefício que é o compliance, que traz sustentabilidade para o seu negócio, para a sua atividade educacional. A gente tem observado muitas reuniões de captação que as associações, agora estou falando exatamente das organizações que já atuam no terceiro setor, né? Já são associações e que já só prestam serviços educacionais ou até de saúde, e tem chegado para nós, né, para a gente fazer uma análise de viabilidade, até para fazer uma análise de compliance, às vezes entrar com o processo de SEBAS, o quanto que está precária a gestão dessas associações, né? Primeiro porque o próprio contador entende que não precisa emitir nota, quando se trata de bolsa 100%, ou então não emite nota para nenhum aluno pagante, contabiliza a receita desse aluno pagante como doação, porque é uma associação, a associação não pode emitir nota de prestação de serviço, e aí vai deixando aquela associação a uma situação muito séria que numa fiscalização vai ter esse tipo de problema. Artigo 150, 6b. 6B. E nós queríamos buscar uma empresa que trabalhasse conosco, o 156C. Né? E aí, conversando com o Yuri chegou, né, até vocês. Mas a gente já tinha uma história de terceiro setor, mas muito específica com relação às igrejas. Briga por imunidade, restituição... Imunidade, restituição, enfim, todo um aparato jurídico. Então, a questão do artigo 14, do artigo 9, eram coisas que a gente já dominava, mas queríamos desenvolver uma parceria com alguém que já atuasse nesse segmento, né? E a gente enxergou aqui o agregado da experiência, da visão, coisas que complementavam o nosso conhecimento. Né? Então, a gente, como já militava no terceiro setor, sentia essa necessidade de... Se você quiser comentar um pouquinho, eu acho que foi isso, né? Sim, sim. E nessa linha, doutor Ricardo, de que as empresas hoje no Brasil dificilmente passam de 3 anos. Né? Então, Birô Social e Secretaria Leite, com mais de 18 anos de existência, são empresas que já demonstram que são conservadoras, seguem as regras, existe metodologia, é por isso que existe há tanto tempo. Né? Então, eu penso que a parceria ela surgiu em razão dessa demanda, que a gente já atuava com imunidade na área das igrejas, mas sentimos a falta de expandir esse direito à imunidade para os outros setores. E a Birô Social, por sua vez, atuava já com imunidades na área de educação, na área de saúde, na área de esporte, e aí a gente juntou o útil ao agradável, né? Que era nosso desejo de levar para os empresários esse direito à imunidade em outras áreas que não a das igrejas, né? E a Birô Social, o suporte legal e jurídico do Cerqueira Leite, que é um escritório multidisciplinar, onde nós temos advogados, administradores, né, contadores, e que preza por conservadorismo, por compliance, e tem um histórico de êxito em restituições e concessão de imunidade. Assim, foi algo assim muito... Foi natural. Natural, exatamente. Foi natural, porque nós buscávamos esse conhecimento e aplicação, né? E aí encontramos a Birô. E também, eu sou de Campinas, Marcos é de Campinas. Né? Eu gosto de música, Marcos gosta de música. Então teve aí uma questão, afinidades pessoais, de qualquer parceria, para que ela possa se estabelecer, as relações humanas, elas são importantes. Você pode ter casamento de propósito, mas se você não tem afinidade na relação, fica difícil. Né? Então a gente encontrou, além de convergência de propósito, encontrou afinidade nas relações para conseguir desenvolver aí os negócios. Nós estávamos conversando aqui, já são 12 anos. 12 para 13 anos. Trabalhando juntos. Exatamente. Vários projetos. Né? E sempre me perguntam, né? Mas nunca deu errado? Olha, em 12 anos, todos os projetos que a gente atuou, todos eles foram muito bem. A gente teve aí alguns desafios quando o cliente, antes de nos contratar, trouxe coisa errada. Né? Mas... E é importante dizer que na parceria nossa, o que nós temos outros parceiros, né, escritórios de advocacia, mas assim, a nossa parceria com o Cerqueira Leite é importante dizer sobre a questão da entrega.
né? Nós temos hoje nossa equipe operacional, o Cerqueira Leite tem a equipe operacional dele, e juntos fazemos a entrega ao cliente, né? E isso acaba sofisticando, como o Dr. Yuri trouxe, porque a gente traz os know-how, as experiências, né? E esse cliente se sente muito bem contemplado na hora que ele entrega, na hora que ele consegue atingir o benefício, na hora que ele vê um projeto social de pé, na hora que ele tem a garantia constitucional da imunidade reconhecida. Então, também, o sucesso está aí. Yuri falou uma palavra certa ali quando começou a falar sobre metodologia. Hoje a gente tem uma metodologia de entrega. Por mais que a gente comentou que cada cliente é diferente do outro, a mesma área, saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, é tudo igual. Não é tudo igual. Mas tem uma metodologia que dá direção. Então, isso a gente consegue, com essa metodologia, traçar aquele modelo, traçar o cronograma, treinar, capacitar o cliente. Porque nosso trabalho, né, vocês sabem, a gente está junto nisso, treinar e capacitar a equipe jurídica do cliente, a equipe contábil do cliente, a equipe operacional do cliente a trabalhar e andar sozinhos, né? Porque nosso trabalho tem um começo, meio e fim, apesar que alguns eu acho que não vão ter, né? São clientes de 10 anos que estão com a gente e querem continuar uma manutenção. Mas a gente consegue isso devido à metodologia que a gente vem criando. Ela está finalizada? Sim, mas assim, ela sempre tem complemento, né? A gente está sempre ampliando, né? melhorando, buscando sempre Atualizando. uma excelência. A verdade é isso, buscando sempre algo melhor, sempre atualizando a excelência, né? Então isso é fundamental, né? Você ter um método de trabalho. Como esse é uma metodologia. E para o empresário, né, Marcos, já aconteceu, traz previsibilidade. Muito. Ele sabe dos primeiros 3 meses o que vai acontecer, depois dos outros 3 meses, assim vai, ele consegue ter uma visão Exatamente. geral do projeto Isso. e as fases em que os benefícios vão ser alcançados. Isso está sistematizado. Tem metodologia, tem sistematização, tem resultado. Então, voltando aqui à sua fala, né, Marcos? É simples na concepção, mas relativamente complexo na sua implementação. E agora, com sistematização, com metodologia, com resultado, isso está muito mais acessível para os empreendedores. Está muito mais acessível, né? E, pegando aqui a fala da doutora Fernanda, é importante também que o empresário entenda que não é só economia. Ele está fazendo, ele está entregando para a sociedade projeto social. Ele está entregando para a sociedade uma melhoria na qualidade de vida, na medida em que ele acaba desenvolvendo uma atividade complementar à do Estado e faz isso com muito mais eficiência. Então, eu sou apaixonado. E uma coisa bacana a gente entender nesse período, vocês estão falando, está vindo aqui, né? Nós estamos aí há 18 anos praticamente, né? Já falando nisso. E já concluímos, fizemos mais de 300 projetos, 300 clientes nesse período, em várias áreas, em áreas bem distintas. E mensuramos, né? Quase 1 milhão de pessoas impactadas indiretamente pelo Biro Cerqueira Leite. E tem impactado indiretamente, né? Temos clientes que estão impactando 70 mil pessoas em projeto. Uma faculdade em São Paulo, que faz uma parceria com a prefeitura e está impactando uma comunidade na periferia. Tem escolas impactando 15 mil alunos. Nós temos na área de saúde pessoas que no ano fizeram 46 mil atendimentos gratuitos. Temos projeto no Rio de Janeiro, na área de esporte, que a pessoa conseguiu levar um projeto para quase 1.000 detentos dentro de Bangu 1, Bangu 2, o complexo penitenciário, que trouxe para fora 3 pessoas que impactaram 1.000 crianças na comunidade. Então, essa mensuração é o que deixa a gente apaixonado pelo que faz. Você conseguir ver isso real, né? Porque não é número que a gente colocou no papel. Né? É impacto que a gente mensurou e está colocando. Isso traz esse bem-estar para a gente, essa vontade de acordar para trabalhar. O empresário, ele pode e deve ser o protagonista. Sim. Porque ele já desenvolve uma função social importante na geração de empregos, geração de riqueza para a coleta de impostos, e está um passo de aumentar esse impacto social utilizando aqui esse know-how que nós somos facilitadores. Somos facilitadores. Somos facilitadores
desse processo, desse projeto de negócio social. Somos facilitadores do negócio social. O que fundamenta é, primeiro, oferecer soluções. No nosso caso, soluções de impacto positivo. O Biro Social vem com um trabalho de assessoria e consultoria especializada, focada em cada empreendimento, no sentido de trazer garantias societárias, um planejamento estratégico para esse cliente, a fim de que ele se regulariza dentro das necessidades que a gente verificar que ele precisa se regularizar, e também trazendo essa segurança jurídica, que no caso a nossa parceria está muito clara, que tem todo um escritório à disposição dessa regularização, da implementação desse modelo. O Biro Social é uma metodologia de trabalho focado nisso, onde a gente começa a implementar condutas dentro de um cronograma de trabalho, ali dependendo da análise que a gente faz inicialmente, que é uma análise de viabilidade, um planejamento empresarial, a gente determina entre 24 até 36 meses esse start, que depende de estruturas, depende de mobilizar pessoas, de implementar relatórios, trazer ali a sofisticação na gestão dessa atividade, né? Entender o que é essa maximização, o que eu posso fazer para contribuir socialmente, então pensar projetos sociais durante esse período. Então, quando a gente disse aqui que a união desses dois escritórios, né, trouxe benefício a esses clientes que nos tomam desse serviço, é trazer para ele a tranquilidade dele trabalhar dentro da sua atividade empresarial, mas também dentro de uma regularidade, de um compliance, e ainda assim provocando um negócio positivo, processos, né, trazendo programas, projetos de cunho social. E aí, Marcos, aproveita esse momento que a gente está aqui para trazer para nós aqui os nossos principais cases aí que a gente... Até completando o que você estava comentando como um todo, né? O primeiro passo que a gente faz, né? O primeiro passo mesmo, né? Que é toda uma metodologia, a gente faz aquela reunião presencial com o cliente, né? Que é importantíssima primeiro. Nós trabalhamos num planejamento, num mapa mental, para entender um pouquinho toda a estrutura, para ver qual seria o melhor início. Não significa que vai ser o fim aquele, né? Porque dentro do projeto sempre tem, às vezes, algumas mudanças de rumo, de rota, né? Então a gente faz um mapa mental para começar a traçar um cronograma de atividades, que isso o empresário, como o Yuri já comentou, gosta muito, e não só para o empresário, como para nós, para toda a equipe, né? Aquele cronograma que você coloca ali, às vezes de semanas mesmo, dentro do mês, né? Qual que é essa previsibilidade, quando vai ser executado isso, aquilo, atrasado ou não, aquele cronograma. E aí as etapas, né? Desde a parte de constituição, de toda a documentação, naquela parte jurídica, a parte legal, e depois a parte operacional. Talvez seja mais trabalhosa depois, que a parte operacional, de relatórios de atividades, que aí que é o diferencial que cada cliente pede, né? Até aquele acompanhamento contábil depois, né? Que é o mês a mês da contabilidade, o fechamento contábil, o balanço contábil, aí começar a apurar os relatórios, aí começar a trabalhar com as certificações, aí tem toda a documentação de certificações, acompanhamento, auditoria, o valuation, né, que é importantíssimo do nosso modelo de trabalho, né, que é para remunerar o capital. Então é um passo a passo, né, que está dentro do cronograma, que faz parte da metodologia. Então começa sempre assim, né, com aquele mapa mental. Até para verificar, né? Quais são as empresas, quais são as dores desse empresário, qual é o olhar nosso, o que ele precisa da gente, qual que é a nossa experiência profissional que a gente pode agregar à experiência profissional dele. Né? E o nosso contrato sempre tem isso, né? Tem a parte que compete ao empresário e utilizando da nossa experiência. E aí você está falando de experiência, eu vou até contar um caso aí para aproveitar, já falando numa área de educação até, que é um cliente nosso de educação. Uma rede, né, de educação, 6, 7 filiais, e que nos procurou, ele tinha uma dor, né? Ele tinha uma dor, muita dívida tributária, fiscal mesmo, trabalhista, e assim, estava impedindo aquele crescimento. Eles estavam numa situação muito difícil e não sabiam que planejamento poderia atuar, poderia optar. Simples, presumido, real, uma empresa a mais, ou duas, ou três, já tinha 10. O que fazer? Como que eu posso trabalhar nisso? Como eu posso sair dessa situação? E eu ouvi falar no nosso trabalho, através de um parceiro também da época, daquela região, que falou, deixa eu entender, eu já trabalhei nesse formato. Os próprios mantenedores, quando chegamos lá, falaram assim, nós já trabalhamos com isso, eu já tive associação, já trabalhei nisso, e não deu certo, eu não consigo ser remunerado dessa forma, não tinha a mínima ideia. E é legal a gente ver isso, que na época tinha aí
900 alunos, quase 1.000 alunos, né? E já tinha muito mais, eram muito grandes, né? E estavam assim a ponto de fechar as portas mesmo. Cada mês que passava somava quase 800 mil reais a mais em tributos. Cada mês fechado. Então, né, esse planejamento inicial que a gente estava falando, esse mapa mental, colocamos fazer, né? Um mapa mental mesmo, né? Na lousa ali, era uma lousa, a escola, as bolinhas lá para falar o que pode fazer, que empresa você tem mais, está aqui, o que ela faz, quantos funcionários tem. Você fazia, fizemos aquele planejamento, chegamos à conclusão que teria que montar uma associação para poder começar a tomar conta de cada um, e, assim, gradualmente, para cessar, né? Na verdade, para cessar aquele aumento, aquele passivo que ele estava agregando mês a mês. Cessar o passivo, para depois começar a arrumar a casa. Então, esse planejamento foi fundamental, né, na área de educação, para a obtenção dos SEBAS, para começar a reduzir aquele impacto do tributo, começar a negociar, ele começou a negociar a parte de dívidas, né, fiscais e tributárias, a parte gerencial, orientamos até de como fazer a gestão, arrumamos uma equipe especializada para fazer uma gestão da empresa dele, na área educacional, no caso, para ele começar a respirar, a fazer uma gestão diferente. E isso se passou já há 6 anos. Né? Eles estavam com 1.000 alunos, numa situação muito difícil, devendo mais de 50 milhões de reais de tributos. Depois de 6 anos, eles estão com 5.000 alunos, praticamente, com unidades novas, abrindo unidades novas, o passivo caiu para 10 milhões de reais. Hoje é lucrativo, já estão pensando em outras unidades de crescimento, e também tem uma imunidade tributária, dão bolsas de estudo, estão começando a iniciar parcerias com a prefeitura, com a parte municipal. Estão olhando um crescimento. Então, ele comenta comigo, né, o gestor hoje, que o mais importante foi salvar o negócio dele e crescer. Ele não entrou nesse formato por um motivo diferente. Ele queria crescer, ele queria resolver o problema. Então, foi mais um planejamento empresarial do que tudo que nós fizemos lá para ele. Só que, assim, é o que a gente percebe que acontece. As pessoas não incluem o terceiro setor nos planejamentos tributários, nos planejamentos empresariais. É isso que a gente faz, né? Isso que a nossa equipe, né? Cerqueira Leite, Biro Social faz. Inclui o terceiro setor no planejamento tributário. Que as pessoas acabam não fazendo isso, né? Não tem isso. Então, ali foi um case de sucesso. Hoje a gente pode falar assim que realmente essa escola está crescendo, isso o próprio gestor falou para nós, né? Está crescendo em função desse modelo que ele conseguiu entender, que dá para remunerar o capital deles, foram remunerados e pagam imposto do que é devido, da remuneração efetiva do capital que eles empregaram, né? E estão fazendo impacto social. Eles não davam lá 100, 150 bolsas com 1.000 alunos, estão com 5.000 alunos. 5.000 alunos, eles têm que dar 1.000 bolsas de estudo. Isso, o que está? Olha como gera impacto. Se amanhã eles tiverem 10.000 alunos, que é a meta deles, chegarem a 10.000 alunos, dobrar esse movimento, vão dar 2.000 bolsas. Então, você percebe que todo mundo ganha? Então, é um caso de sucesso, né? Dentro dessa área de educação. E a gente tem outros casos. Outros casos, na área de saúde, por exemplo, que não veio dessa situação de insofrência, situação complicada. Nós temos casos lá na Bahia, em Salvador, tá? Um hospital grande, na área de urologia, depois virou clínica da saúde, né, da família, em que o empresário, com uma visão de fazer o social, já tinha essa visão. Na área de saúde é muito comum isso aí, a pessoa já faz o social, já tem consulta gratuita, já atende gratuidade, é muito comum isso daí, né? Mas ele tinha uma visão de atender a periferia de Salvador. A periferia de Salvador é complexa mesmo, né? A comunidade periférica é muito, muito vulnerável. Ele começou, e eu cheguei uma vez com ele no sábado, tá? Ele comprou esses micro-ônibus, transformou num consultório, e de sábado saía ele, com motorista, mais um enfermeiro, para atender na periferia de Salvador. Atendia 200 pessoas, fila, chegava às 10 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. 200 pessoas. Montou uma modelagem, foi quando nós nos conhecemos, né, para fazer uma associação para isso, para poder potencializar o atendimento. O que aconteceu com o passar do tempo? 2, 3 anos, né? Ele, 2 peruas transformadas em consultório, de segunda a sexta-feira, atendia nas comunidades, cada dia com uma especialidade médica, com médicos voluntários. Sabe quem eram os maiores voluntários dele, para trabalho social? Os funcionários dele.
e queriam trabalhar sábado e domingo nos projetos. Por quê que os funcionários vestiram a camisa? Porque a comunidade em que eles vivem, que os amigos deles vivem. Então, ele começou a mostrar o que ele estava fazendo para a própria equipe dele. A equipe vestiu a camisa literalmente do projeto. E ele, em um ano, chegou a atender 46 ou 50 mil pessoas gratuitamente nesse projeto, com exames complementares, tudo gratuito. O que aconteceu com o movimento dele? Cresceu. O faturamento dele como empresário cresceu. Cresceu o movimento de plano de saúde, de particular. E automaticamente cresceram os atendimentos em gratuidade, em impacto causado, social causado. Então a gente percebe que é case do sucesso isso, porque é sucesso para o empresário, para o negócio do empresário e para a comunidade. Então é bacana a gente ouvir isso. Tem N casos, foi contar, tem N casos. Escolas em São Paulo, municípios de São Paulo, começaram a fazer parceria com a prefeitura, em projetos sociais na comunidade da prefeitura, que assim, é espantoso, né? Tem uma escola, uma faculdade em São Paulo que iniciou um trabalho ano passado, em agosto do ano passado. Em 10 meses, impactou 75 mil pessoas, fizeram em finais de semana, um projeto que tem no município de São Paulo, em parceria com a prefeitura, né? A Escola Aberta, que é o projeto, em 10 escolas municipais da periferia, fazendo oficinas. 75 mil pessoas passaram em oficinas diversas da escola. Isso é fantástico. A gente percebe, um empresário lá de Salvador, né? Um empresário falou, vamos fazer a coisa bem feita, impactou 46 mil pessoas. Um empresário de São Paulo falou, vamos entrar nessa metodologia, 75 mil pessoas impactadas, e assim... O que a gente observa é que o que falta, né, dentro da nossa... Quando a gente oferece o nosso serviço, as nossas soluções, né, às vezes é a vontade. Porque a solução ela é prática, como nós já dissemos, não é tão simples, depende da vontade de estruturar um bom modelo, estruturar uma boa gestão. Hoje tem aí todas as questões do ESG, né, que norteiam, às vezes, algumas condutas dentro do nosso trabalho também, né, do nosso contrato. E o empresário, ele tendo vontade, primeiro, de solucionar os seus problemas internos e depois trazer soluções de impacto social para a comunidade, é um bom cliente para a gente iniciar o nosso trabalho. Na verdade, acho que todo empreendedor ele quer construir um legado. E com a sistematização, com a metodologia que a gente oferece, a gente consegue ajudar esse empreendedor a construir um legado muito mais significativo. Ele já é um líder, já está construindo um legado na sua própria organização, mas quando ele impacta milhares de pessoas, o legado que ele está construindo é muito mais significativo. E isso é um exemplo para outros empreendedores. Eu acredito muito no empoderamento da sociedade. Acredito que mais e mais nós precisamos ter menos dependência do Estado e trazer soluções sociais para as organizações empresariais, mostrando para eles que existe sim economia tributária, existe sim benefícios que vão permitir que ele possa implementar esses modelos, impactando pessoas, tendo uma equação financeira mais favorável e assim consolidando o legado da sua história como empreendedor. Marcos, na interação com os empresários, uma dúvida bem recorrente que a gente ouve bastante é com relação ao acompanhamento do resultado do projeto do negócio social. Então eles falam o seguinte, você está mudando metodologia, você está implementando metodologia, você está mudando, quebrando um paradigma. Antes eu tinha uma escola e eu focava só na lucratividade, né? Eu já tinha essa veia de concessão de bolsas e tudo mais, mas com esse projeto do negócio social, eu, empresário, vislumbro potencializar as minhas ações sociais. Mas existe alguma forma de demonstrar, não apenas para o empresário, mas também para o Estado, para a sociedade, que aquela escola, ao adotar o projeto do negócio social, ela contribui de uma forma mais efetiva com essas ações sociais? Muito boa colocação, Yuri. Essa pergunta foi muito interessante mesmo. Então, já existe no Brasil, desde 2006, a NBC T15, que implementou o balanço social ambiental.
E ali mostra exatamente isso, né? Além dos números econômicos que fala demonstração de valor agregado e tal, que a legislação coloca, o que ele está impactando o meio ambiente, o que ele está impactando a sua comunidade, o seu meio interno, que são os seus colaboradores, e o que ele está impactando o meio ambiente, o seu ambiente externo. Ali já existe essa modelagem. E com esse passar do tempo, né, 2006 para cá, vem modificando algumas coisas com o relatório GRI, que é internacional. E agora, em 2023, saiu a ABNT 2030, que é uma norma brasileira, que fala sobre o impacto do relatório ESG, Environmental Social Governance, hoje, que é muito falado, né? Está todo mundo falando muito. E o que é isso? É demonstrar o que você faz de impacto social, o que você faz de impacto ambiental e a governança, como você trabalha com tudo isso. É exatamente a nossa modelagem. Exatamente esse relatório a gente já vem fazendo. Esse relatório era outro nome que se falava, né? Não era o relatório ESG. E hoje a gente está usando essa nomenclatura relatório ESG devido assim à necessidade que o mercado hoje está colocando, né, para as pessoas e assim como você demonstra que cumpre com a finalidade. Aonde você demonstra os seus projetos, aonde você demonstra o impacto que você causou. É no relatório. E aí existe um padrão desse relatório. E é interessante você estar falando isso, vou até trazer um caso assim, que aconteceu isso acho que 3 anos atrás aí, e recebi um telefonema de uma pessoa de Londrina, né, queria um relatório ESG, foi indicado, né, por um amigo nosso de Londrina, né, foi indicado, olha, liga lá, conversa com eles, que virou, faz esse tipo de relatório. Tá bom, atendi, conversamos um pouquinho, preciso de um relatório ESG urgente, que bom, tá bom, tá. E tá bom, aí comecei a fazer aquelas perguntas de praxe, né? Qual é a sua empresa, o regime tributário da empresa. A empresa no Simples faturava 60, 70 mil reais por mês, pequena, microempresa, 10 funcionários, atividade é montar eventos, tendas, eventos, né? Esses eventos, né? Tá bom, tal. Aí eu perguntei, por que você quer um relatório ESG? Né? Que curioso, a gente precisa saber o motivo. Né? Pergunta do empresário, essa é a resposta do empresário, olha, eu preciso do relatório ESG porque meu principal cliente é de São Paulo. Ele falou que eu tenho 6 meses para apresentar esse relatório, porque a matriz dele, que fica na França, está exigindo dos seus fornecedores a comprovação do impacto social e ambiental que causa na sociedade. Um relatório ESG. Eu preciso fazer. Aí eu expliquei o que é o relatório, a primeira coisa que ele falou para mim, eu não faço nada disso. O que vai ser meu relatório? Não tem problema. Você não faz, mas virá a fazer. Então nós vamos, hoje você vai mensurar o que você faz, o que você pretende fazer. E isso coloca pela importância seguinte, olha como é uma coisa interessante o relatório ESG, essa necessidade do mercado de mostrar para o outro o que ele faz, mostrar para a comunidade o que aquela empresa gerou de impacto. O que ela impactou, na verdade, a comunidade, positivo ou negativamente, o que ela está fazendo para compensar isso, ambiental, social, né? E não é uma legislação, não é nada que está, olha, estou impondo que você faça isso, não, é a necessidade, e é onde você falou, o nosso, né, esse nosso cliente, que hoje já faz, porque o nosso propósito, o nosso modelo é gerar impacto social e ambiental, é transformar isso num relatório. Então, o que aconteceu? Hoje nós temos um produto que a gente trabalha, que é produzir relatório ESG baseado nas normas internacionais. Né? Nós vamos nos tornar certificadores ESG no mercado. Né? Nós já conversamos sobre isso, né? Na nossa parceria. Né? Inclusive, complementando, a gente não entrega só o relatório, né? O relatório já é um documento robusto, mas a gente também entrega as condutas para implementação de projetos para a entrega, né? Porque, eu não faço nada na parte ambiental, então o que é possível fazer com a sua atividade, no seu território? Então, nós também temos know-how para falar, olha, dá para você seguir por esse caminho, implementando esse modelo de projeto, para depois também a gente conseguir mencionar novamente e verificar se ele cumpriu com aquilo que a gente orientou que pudesse fazer, né, para mudar, para transformar um pouco da realidade, conforme o relatório demonstrou. Déficit, né? Implementar as ações. Você faz um diagnóstico, agora para você fazer isso, então vamos implementar as ações, faz parte do nosso trabalho, né? Implementar as ações, tanto sociais quanto ambientais. Né? Então é fundamental. Tudo a ver com a sua pergunta, a resposta é entregamos um relatório ESG e o empresário, né, o nosso cliente, mensura o que ele está fazendo, o impacto. Porque já faz isso hoje na contabilidade, obrigatoriamente. Mensura e demonstra num formato, né, que hoje tem modelo, né, a gente precisa formatar no modelo nosso, né, da BNT 23, para a comunidade, perfeito.
É o marketing, é social, ambiental do próprio empresário. Né? A gente Tudo, precisa fazer tudo mais brasileiro, isso. né? Precisamos fazer mais isso. Pô, Sim. isso aqui é fundamental, isso mesmo. Mais papo, né? Ter mais papo, arejar, cantar um pouco, tocar uma música. Não é? Sabe? Isso é social, isso é ambiental, isso é isso aí, social. falando Isso é ESG. ESG. Aí, ó, pronto. Coloca lá no. O Ricardo vai cantar. Isso. O Marcos vai tocar. Né? Essa parceira aqui do tempo, hein? Que bom.